Boa noite. A Casa Espírita Maria de Nazaré e o Centro Espírita Vinha de Luz recebem os amados irmãos e as amadas irmãs com muita alegria em nossos corações e saúda a todos com votos de muita paz. Sejam todos bem-vindos nessa terceira noite da nossa jornada, nossa 30ª jornada espírita da Casa Espírita Maria de Nazaré e a 6ª jornada do Centro Espírita Vinha de Luz, com o tema central servir a Deus ou a Mamon. Ganhar. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Jesus, Marcos, capítulo 8, versículo 36. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados: procurassem, insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação, nesse sentido, provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Esse falso conceito subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. O Mestre Divino nunca recomendou que a alma humana deva mover-se despida de objetos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, que fins se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias, relativamente às situações passageiras ou patrimônios fadados ao apodrecimento, renova, enquanto é tempo, a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo, indefinidamente, para a vida imortal. Para iniciarmos os nossos trabalhos e a nossa palestra dessa terceiro dia da nossa jornada, eu vou convidar a nossa irmã Nilma para proferir a nossa prece. Por favor. Boa noite a todos. Maria de Nazaré, Mãe de toda a humanidade, nossa Mãe, queremos nesse momento, em primeiro lugar, manifestar nossa gratidão, o nosso amor pela vossa tutela à nossa casa, assim como a tutela também ao nosso co-irmão, o Vinha de Luz, ambas as casas voltadas para o burilamento das nossas almas, para o ensinamento dos teus no Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Assim sendo, nesta noite de festa, de alegria, a nossa gratidão. Rogamos ainda, Mãe Santíssima, que abençoe a nossa palestrante, que ela seja inspirada para tocar as nossas almas, para que possamos compreender que a conquista interna deve ser o nosso maior empenho no nosso convívio diário. Vencer a nós mesmos, o nosso orgulho, a nossa vaidade, muitas vezes a nossa presunção. Fica conosco, Mãe Santíssima, guiando a nossa palestrante e a todo
e que o farol de bênçãos que esparte desta casa de luz possa se direcionar a todos os lares, levando o amor, o amparo, o respeito e a alegria de viver. Fica conosco, Mãe Santíssima, hoje e sempre, assim seja. Nesta noite temos a presença da palestrante Alba Magalhães Davi com o tema O Espírito Imortal perante Deus. Amanhã, no dia 28, às 19 horas, teremos o tema A Verdadeira Propriedade com o palestrante Carlos Henrique. Para as atividades das duas casas espíritas, faço o convite que vocês as acompanhem nas nossas redes sociais. Para saber os endereços, por favor, depois acompanhe, que esteja na secretaria da casa que a gente faz a informação para vocês. A União Espírita de Vitória da Conquista, ela está comemorando no ano de 2023 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui a gente vai prestar uma homenagem comemorativa a essa verdadeira obra que ilumina nossas almas. A benfeitora Joana de Ângeles nos esclarece sobre o Evangelho no lar, a importância do Evangelho no lar. E ela diz: pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família e felicita com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico, para que a diretriz do Mestre seja eficiente roda de amor e sabedoria em tua casa. E se desejares felicidade na terra, incorporando-a ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. Ela ainda afirma: a transformação do lar em célula viva do cristianismo operante constitui labor impostergável. Isso porque o lar é matriz geradora da comunidade ditosa, sobre a qual repousam os sustentáculos das nacionalidades progressistas. Acende o sol do Evangelho em sua casa, reúne-te com os teus para orar e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família e em teu coração. A casa dispõe de equipes de trabalhadores que auxiliam na implantação do Evangelho no lar. Aos interessados, por favor, nos procurem ou procure a coordenação da casa. O Evangelho no lar é a presença de Jesus em nossas famílias. Neste momento, festivo para as duas casas, nós vamos fazer um sorteio de um livro. Então eu creio que vocês devam ter recebido um marcador ao entrarem aqui na casa. Esse marcador consta com um número e eu vou fazer a abertura de um livro e o número que cair do lado esquerdo será o número sorteado. Número 38. Obrigado. Sebastião vai fazer a entrega aqui para você. Muito obrigado. Aproveite bem essa obra. Nós gostaríamos de avisá-los que a nossa biblioteca, a nossa livraria, funciona aqui no nosso hall de entrada, está disponível, e aqueles que tiverem interesse em procurar algumas obras, por favor, sintam-se à vontade. Nesse momento, nós vamos pedir a Igor para poder fazer a apresentação do livro. Então, como surgiu a Casa Espírita Maria de Nazaré? Tudo principal. Como surgiu a Casa Espírita Maria de Nazaré? Tudo principia nos anos 90, quando o pesado casal Renan Lanes e Alma Celeste, trazendo seus corações amorosos, mentes inquietas, em vendo o sofrimento humano, sonharam em construírem uma creche para receber os filhos deserdados da criação.
tendo decidido posteriormente em assumi-los em família, reunindo 29 almas amadas em um lar sob o mesmo teto. Neste período, surge uma proposta de permuta do espaço que eles haviam adquirido com a intenção da construção dessa creche por uma casa situada na rua Ayrton Senna. Foi nesse instante que o amigo Renan, percebendo a necessidade de mudanças de plano, resolveu fundar a Casa Espírita Maria de Nazaré no dia 20 de abril de 1993, com vistas ao acolhimento, orientação e estudos da doutrina, visando a vivência dos ensinos de Jesus. Desde então, esse espaço de vivência do Evangelho de Jesus, sob o amparo da Mãe Maria de Nazaré, vem acolhendo, orientando, direcionando os passos de todos que aqui adentram na construção de uma vida mais digna e mais feliz. Essa é a missão da Casa Espírita Maria de Nazaré. Uma vez pensada no bem e no amor espargido por Jesus aqui na terra, este lindo casal resolve em fazer essa doação desta casa para que nós pudéssemos administrá-la a partir de então. E desde essa época, que esta casa vem espargindo essas pétalas de amor do Cristo aqui na terra, trazendo consolação, amparo e, sobretudo, a orientação segura para a construção de uma vida digna e feliz. Que Deus nos abençoe depois desse tempo, hoje e sempre. E assim seja. Sua luz me ilumina, me alcança, me chama, me ama. Jesus, sua paz me protege, me ergue, me leve, me toca. Jesus. Este é o novo logo comemorativo dos 30 anos da nossa casa. Né? Histórias, muitas pessoas passaram por aqui, foram acolhidas, inclusive nós mesmos. Somos inclusive os mais acolhidos aqui, os mais ajudados, porque é ajudando que somos ajudados. E aqui é só uma demonstração, né, sobre a gratidão que todos nós aqui da casa temos, né, por todos, pela espiritualidade superior que está sempre nos conduzindo e à frente das atividades aqui dessa casa. Também agradecer a todos e a todas, né, que ao longo desses 30 anos passaram por aqui, contribuindo de todas as formas para fazer com que essa casa seja uma casa de luz e de oração. Então, esse logo ele reflete toda a nossa união, né, em favor do bem maior, que é o amor e a caridade. Muito obrigado a todos. Nesse momento eu vou convidar o meu amigo Marcos de Assis e Lauro para fazer um momento especial de arte. Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que a gente recebe esse convite. Eu me sinto muito honrado de estar aqui participando desse momento de 30º aniversário da casa. Essa casa que eu assisti nascer. Hoje eu falei com o Barreto, ainda não nasci na época ainda não, mas foi brincadeira. E a gente tinha um grupo de teatro espírita na época, os mensageiros. Alexandre lembra disso, né, Alexandre? Fizemos aí um trabalho muito bonito na época com o teatro espírita. Nós éramos jovens e foi um trabalho maravilhoso. Mas é muito bom. Me desculpe pelo atraso, eu estava na caravana da fraternidade, né? Quando eu
forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar. Meu coração se põe a cantar a Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu para mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria de puro amor, igual a você ninguém, mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. O sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para ser Deus, Maria do meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. E viva Maria! E é muita alegria também que a gente traz hoje aqui na casa. Eu falei para ele que é uma grande revelação. A nossa maior dificuldade hoje no meio espírita, em Vitória da Conquista, é justamente trazer e conseguir trabalhadores na área musical. Infelizmente, a gente passa assim uma certa excesso, né? Os que já têm, muitos trabalham na música e também tem outros compromissos, mas a gente está precisando de jovens que tenham esse dom da música e essa vontade de falar do Evangelho através da música. E a última caravana que a gente fez para Poções, na cidade de Poções, a gente foi surpreendido lá com um jovem talento e de uma voz maravilhosa. E eu conversei com o pessoal, falei, não, nós temos que levar para a Conquista. E hoje ele está aqui, nosso amigo Laura. Fica à vontade, meu irmão. Vou cantar para vocês Silêncio de Gabriel Mussi. Silêncio, minha alma está em prece, te buscas na escuridão da noite, pra depois te encontrar.
santo e forte é seu poder. Eu queria docemente te oferecer a mais bela melodia na harmonia do amor, te viver todos os dias, fazer tua moradia no meu templo interior. Silêncio. Os jovens presentes, eu peço que acompanhem o nosso irmão Arilson Ferraz, que serão conduzidas as atividades. E também as crianças de 5 a 11 anos, por favor, acompanhem aqui no vídeo, para também as atividades referentes a essa faixa etária. Alva Magalhães Davi, trabalhadora do Centro Espírita Joana de Ângeles, na cidade de Ilhéus. Nesse momento, convidamos para a sua exposição com o tema O Espírito Imortal perante os Bens Terrenos. Queridos amigos, que Maria de Nazaré nos acolha com o seu amor maternal. Que ela, por outro lado, me perdoe os erros que eu venha a cometer na minha fala, que serão meus. E me ilumine para que eu possa também trazer acertos que serão do Evangelho. Porque, afinal, todas as vezes que nós falamos do Evangelho de Jesus, nós estaremos interpretando as passagens, as ações e as falas do Mestre. Então, é muito improvável que alguém traga uma interpretação constituída de uma verdade plena e absoluta da mensagem de Jesus, dada a sua grandeza. Eu quero agradecer o convite. Devo dizer que fui atraída muito pelo tema, especialmente o tema central, né? Servir a Deus ou a Mamon, porque já há algum tempo eu vinha trazendo uma certa inquietação a respeito dessas passagens de Jesus em que ele trata da questão dos bens terrenos, especialmente da riqueza, né? Servir a Deus e a Mamon, servir a Deus ou ao dinheiro. E fui lendo alguns livros, não livros espíritas propriamente, porque eu sou espírita desde criança, né? Nasci num lar espírita. Mas eu fui percebendo
eu fui percebendo que para falar dessas questões, eu precisaria entender como a sociedade se organiza. Se eu vou falar de riqueza, de dinheiro, eu preciso entender como é que se constroem as riquezas, como se distribui o dinheiro e por que Jesus falava dessa forma, às vezes aplicando um rigor meio estranho, né, ao tratar do tema. Eu vou abrir aqui para me lembrar de algumas coisas que possam ficar esquecidas. Já devia ter aberto antes. Bom, alguma estranheza e alguma inquietação me causava o fato de Jesus, tendo uma natureza extremamente compassiva, aplicar esse rigor na censura a 3 elementos: a hipocrisia, ou o moralismo sem moral, hoje tão presente, né, em nossos dias, em todos os ambientes, os virtuais e os físicos, a comercialização da fé, que se apresenta dentro das religiões de algumas instituições cristãs com muita força, e o rigor também aplicado ao tema da acumulação de riqueza, entendida, ao que me parece, como uma apropriação indébita, e que explica como a sociedade se organiza, e porque essa acumulação vai explicar também a desigualdade abissal, a desigualdade social, os contrastes que nós observamos entre a grande riqueza e a grande miséria. As falas de Jesus, portanto, uma delas é muito, até poética, né? Não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouros nos céus, porque para onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Não se pode servir a Deus e a Mamon, porque se dedicará a um e desprezará o outro. Ele está falando que há alguma coisa aqui incompatível entre seguir a Deus e a posse da grande riqueza. Antes que alguém me queira mal pela forma como eu vou desenvolver o tema, eu devo explicar que eu não costumo falar do Evangelho de Jesus falando das coisas que se passaram há 2000 anos. Eu sempre falo do Evangelho de Jesus a partir do mundo em que nós vivemos. E eu acho que é isso que é do nosso interesse. Eu acho que o cristianismo não é uma mensagem que deva nos alienar. Ao contrário, ela deverá nos situar dentro do contexto em que nós vivemos, onde nós agimos, onde nós nos omitimos. Pois bem, então ele diz que nós não podemos servir a Deus e a riqueza. Aí nós vamos encontrar uma outra passagem onde ele menciona a impiedade do rico para com a miséria de Lázaro, que foi respondida com extrema severidade, a ponto de Abraão não se importar sequer em umedecer os lábios desse homem rico, que desprezava o Lázaro, o mendigo que vivia à sua porta. Ora, esse homem rico, ele não batia em Lázaro, ele não xingava Lázaro, ele não torturava Lázaro. E por que tanto rigor? Porque ele era indiferente à miséria de Lázaro. E vamos entender que tudo no Evangelho é simbólico. E Lázaro ali estava representando
os milhões, as milhões de pessoas hoje que se encontram nessa situação. E a indiferença daquele homem rico para com a miséria daquele outro é que trouxe esse tratamento rigoroso para com ele quando ele se encontrou na espiritualidade após a sua morte. Nós vamos encontrar ainda uma outra passagem, né, onde Zaqueu, quando passou a seguir Jesus, ele foi logo, então, se justificando e dizendo: eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres. E a quem eu tiver prejudicado, eu darei o quádruplo. Parecia que todo mundo que entendia Jesus percebia essa incompatibilidade entre a acumulação da riqueza e segui-lo de forma incondicional. São Mateus, chamado antes do Levi, era o apóstolo e evangelista, ele era coletor de impostos. E quando ele foi seguir Jesus também, ele se despiu de tudo que o ligava ao dinheiro e ao poder. Mas a passagem mais emblemática, a meu ver, é quando o jovem rico procura Jesus, desejando conhecer os caminhos do reino dos céus. E ele então pergunta o que ele deveria fazer, porque ele já fazia tudo que ele considerava que a lei ordenava. Ele já fazia tudo. E mesmo assim ele pergunta o que mais ele deveria fazer para obter o reino dos céus. E Jesus responde surpreendentemente: vá, venda tudo o que tens, entregue aos pobres, depois venha. Se isso pode até não parecer tão estranho assim, mas o que Jesus diz depois é que mais o levou a desejar entender qual é a nossa relação, a relação entre a mensagem cristã e a riqueza, o poder e o dinheiro. Porque Jesus diz, depois que o moço rico se afasta, desanimado porque ele não conseguiu se desapegar desses bens, aí Jesus diz: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Até aí tudo certo, mas parece que Jesus se corrige depois e diz assim: e outra vez vos digo, como que diz assim, olha, aliás, outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí, geralmente as palestras, eu já assisti muitas palestras, certamente, sobre isso. Eu mesma já fiz algumas. E antes de alcançar a minha maturidade, que eu sempre está alcançando aqui aos 30 anos, eu alcancei. Eu acho que com mais de 50. Foi uma maturidade tardia. Então, Jesus, quando ele diz que o rico não entraria no reino dos céus, que era mais fácil até um camelo passar no fundo da agulha, nós íamos fazer palestra e ficar nos falando o que é o fundo da agulha, é o lugar onde o camelo passa, o que é a corda, não é uma corda, o camelo é uma corda, não é um animal. Tudo isso me parece irrelevante frente ao sentido que ele queria nos trazer. Ele está falando efetivamente o que ele falou. O que nós fazemos é minimizar o que ele falou, como se ele estivesse, olha, não é bem assim como Jesus disse. Houve aí um certo exagero. Não foi bem isso que ele quis dizer, mas foi isso que ele disse. Se ele não quisesse dizer, ele nem se corrigiria para dar mais ênfase ainda à sua afirmação. Por isso eu quero tratar do tema de uma forma direta, porque mais direto do que Jesus foi nessa questão impossível. Então a minha pergunta era: por que Jesus falava com tanta determinação sobre a incompatibilidade entre ser rico e entrar no reino dos céus? E antes, como eu falei que vocês me queiram mal, eu estou falando aqui de ricos de verdade. Porque os ricos da época de Jesus hoje são esses super ricos.
o sujeito que tem uma Hilux, uma casa de praia, uma casa confortável. Não. São os donos das transnacionais, das multinacionais, do grande agronegócio, os donos dos meios, né, de produção, que nós chamamos de capital. São essas pessoas que mandam no mundo, conforme o livro de Chomsky, né, cujo título é Quem Manda no Mundo. Então, nós estamos falando disso, embora nós possamos aplicar nós mesmos, é claro, dentro de uma escala menor. Porque, como disse Paulo Freire, todo oprimido hospeda dentro de si um opressor. O poder é muito perigoso, justamente porque ele desperta esse opressor que nós hospedamos. Quem já assistiu ao filme que eu acho extraordinário, O Senhor dos Anéis, deve ter observado isso. Ele é extraordinário porque ele mostra esse monstro que existe dentro de nós se despertando quando se usa o anel do poder e desfigurando o sujeito. Ele não está transformando o sujeito no que ele não é, ele está apenas despertando a parte pior, né? Isso que fazia que o rico fosse indiferente à miséria de Lázaro. Pois bem, então, nós não vamos atribuir nenhum exagero à fala de Jesus, nós entendemos que ele é o nosso mestre, ele devia muito bem saber do que ele estava falando. E por que nós desviamos a atenção para essas questões secundárias, né? Realçando prováveis exceções, porque aí a gente começa a citar, olha, fulano é rico, mas é uma pessoa boa, faz o bem. E escondendo com isso a afirmação que é tão peremptória, né? Porque na nossa mente, na verdade, está colonizada por esse pensamento de subserviência ao sistema onde nós vivemos e um sistema contra o qual Jesus lutou, porque não é muito diferente dos dias de hoje, a forma como a sociedade se estratifica socialmente. A preocupação do espírito imortal deveria ser, portanto, a de conquistar aquilo que nós podemos carregar conosco em qualquer situação. E o que nós podemos carregar certamente não serão os nossos bens, porque até o nosso corpo nós teremos que deixar para trás. Nem por isso o nosso corpo deixa de ser importante. E nem por isso os recursos que a natureza nos oferece para uma vida digna, e é na encarnação que nós aprendemos a construir os valores do espírito imortal, então nada disso deve ganhar uma menor importância. Mas deveríamos, de fato, nos preocupar em conquistar aquilo que nós podemos carregar. E Jesus, ele como mestre, resumiu o que seria conquistar aquilo que nós podemos carregar. Ele disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como a nós mesmos. Eu quero que vocês leiam em letras graúdas coisas. Ele não disse Deus acima de tudo. Ele disse amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é absolutamente diferente, mesmo porque a única forma de expressão de amor a Deus é o amor ao próximo. Então, o amor ao próximo, ele não pode ser menor do que o amor a Deus. E quem diz que ama a Deus e não ama ao próximo é um mentiroso. Mas não sou eu que estou dizendo isso. Quem disse isso foi João. O evangelista, antes que vocês me atribuam alguma agressividade. João 4, 19 e 20. Quem diz eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Mas como então se expressa esse amor a Deus que tem que ser aplicado no amor ao próximo? No plano terreno, em qualquer plano, seria tratar o nosso próximo com as mesmas considerações que desejamos
ser tratados. As mesmas considerações, com a mesma dignidade. Bom, no plano terreno, o que mais expressa o nosso desamor ao próximo, em larga escala, aqui socialmente falando, são as injustiças sociais e as extremas desigualdades que existem em razão do profundo orgulho e egoísmo humanos. E quem diz isso é Kardec, ou os espíritos a Kardec, que a raiz de todo o mal está no orgulho e no egoísmo. Na questão 806, Kardec perguntou aos espíritos por essa mesma inquietação que nos leva às vezes a estudar as falas de Jesus. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não. É obra do homem e não de Deus. E nós ficamos querendo atribuir a Deus responsabilidades que são nossas. Quando nós dizemos, não, está tudo como Deus quer. Ora, Deus nos deu o livre-arbítrio e nos deixou aqui com a responsabilidade de construir o mundo em que nós vivemos. Se for pela vontade de Deus, esse mundo será um mundo de justiça, um mundo onde as riquezas da terra devem ser compartilhadas por todos. E se não é assim, as coisas não estão ainda como Deus quer. Elas estão como nós, com o nosso orgulho, o nosso egoísmo, estamos construindo. E aqui, mais uma vez, eu repito, questão 806 do Livro dos Espíritos. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Respondem os Espíritos. Sim, quando o orgulho e o egoísmo deixarem de predominar. Aí sim, nós poderemos dizer que restará apenas a desigualdade do merecimento. Por enquanto, não há que se falar em meritocracia. Num mundo desigual como o nosso, onde as oportunidades não são dadas a todos, usar a meritocracia para justificar qualquer coisa, ou é ignorância, ou é aquela hipocrisia, né, que Jesus também censurava com rigor. Ora, a minha preocupação é que tudo leva a crer que esses valores do espírito imortal são irreconciliáveis com a riqueza. Mas com qual riqueza? A riqueza que não é compartilhada. Agora, por outro lado, vocês já imaginaram quando Jesus dizia assim, olha, deixe sua riqueza, distribua, compartilhe. Se o sujeito compartilha, ele deixa de ser tão rico. Ele não passa a ser um miserável, mas ele deixa de ser tão rico. E aqui, então, nós vemos que hoje, no mundo onde nós estamos, que não é aquele mundo de algumas milhares de pessoas, mas um mundo de milhões de pessoas, quando nós falamos em compartilhar riqueza, nós estamos falando em redistribuir riqueza, redistribuir renda. Isso se faz através de políticas públicas e nós vamos seguir mais adiante, porque eu estou colocando os conceitos de Jesus dentro dessa sociedade complexa em que nós vivemos. Eu entendo que a primeira posição de Jesus em relação à forma injusta como a sociedade se organiza foi o seu nascimento. Porque Jesus não nasceu, a meu ver, numa manjedoura pobre para fazer elogio à pobreza. Ele nasceu ali naquela condição de pobreza para nos chamar a atenção para a iniquidade dos homens que promovem a pobreza, para o sistema injusto que ele iria confrontar dali por diante. Então não é um elogio à pobreza, é ao contrário, é uma censura às injustiças que impõem a pobreza às pessoas. Então ele nasceu por isso. Ele viveu para transformar esse ambiente interno, que é o indivíduo, e o ambiente externo, que é a sociedade. No meu entendimento, é uma pobreza de visão achar que Jesus
refletia também a forma como a sociedade se organiza. A sua mensagem falava não apenas às pessoas, mas às instituições. Então ele viveu toda a sua vida apontando os caminhos que essa sociedade deveria seguir. Porque vejam, gente, se Jesus estivesse apenas pregando autoconhecimento, autotransformação, reforma íntima, isso incomoda quem, pelo amor de Deus, isso nunca incomodou a ninguém. Incomoda quando você começa a se contrapor a instituições, ao sistema, a estrutura de injustiça social, quando você começa a questionar o poder, a questionar o império de Mamon, aí você começa a incomodar. E segundo o frade, o biblista e frade italiano Alberto Maggi, Jesus não morreu por nossos pecados. Ele morreu, sim, por enfrentar o sistema de cobiça e interesse dos poderosos, especialmente dos sacerdotes do seu tempo. E aí nós vamos observando, quando nós vemos aquelas imagens, e nós vamos passar algumas imagens rápidas aqui no final, de crianças, principalmente, porque geralmente nos sensibiliza mais, num estado de fome, de desamparo. Às vezes nós ficamos tão sensibilizados, e isso é muito bom, isso é um aprendizado. Algumas pessoas desejam ardentemente adotar aquela criança que apareceu no Jornal Nacional, que apareceu na revista, que apareceu na internet. E ótimo que seja assim. Pior seria se não fosse, pelo menos isso nós já aprendemos. Há pessoas que de fato adotam, então isso é melhor ainda, porque olha a importância, como vai afetar o mundo inteiro de uma pessoa. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que tenhamos consciência que aquela criança é apenas uma de milhões de outras na mesma situação. Isso é muito importante. Então, quando nós fazemos isso e, ao mesmo tempo, elegemos projetos que vão reafirmar a acumulação da riqueza que Jesus censurava e estabelecer esse abismo de desigualdade que vai deixar aquelas outras tantas milhões de crianças na miséria, alguma dissonância existe aí. Alguma coisa não está completamente ajustada na nossa sensibilidade ou na nossa razão, né? Então ele dizia, o Alberto Maggi, que o verdadeiro inimigo de Deus não é o pecado, que o Senhor, em sua misericórdia, sempre consegue apagar. Observe que Jesus não era moralista. Ele nunca foi moralista. Olha o que ele fez com a mulher adúltera. Olha, ele não discriminava ninguém. Ele trouxe Madalena, a mulher, para ter a mesma posição dos homens. Isso era absolutamente revolucionário. E com os pecados, ele sempre teve misericórdia. Mas o interesse, a conveniência, a cobiça, que torna os homens completamente refratários à ação divina. Esse é que é o problema aí da riqueza em mãos de pessoas, né? Torna essas pessoas completamente refratárias às ações divinas. Por isso, o reino dos céus está trancado para elas. Não fui eu que disse, repito, foi Jesus. Se alguém ficar aí um pouco chateado com o que eu estou dizendo, eu quero dizer que eu só estou interpretando. Então, se Jesus estivesse tratando só desse autoconhecimento, de falar para você dar um prato de comida a alguém que chega à sua porta, ele não teria sido crucificado. Quando nós fazemos isso, nós somos até elogiados, porque nós não incomodamos o sistema em que nós vivemos. E Dom Helder Câmara, ele sintetizou essa fala de uma forma magistral. Ele diz: quando dou
comida aos pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que eles são pobres, me chamam de comunista. Então me desculpem, mas imaginem se Jesus estivesse andando por aí, falando essas coisas, que a riqueza tem que ser compartilhada. E hoje só seria possível através de políticas públicas. Que o rico não entra no reino dos céus. E todas essas coisas que ele falava, nós precisamos incluir todo mundo, a pessoa trans, né? Os LGBTQIA+, as pessoas pretas, porque é absolutamente inacreditável que nós cristãos não tenhamos ainda entendido isso, né, no nosso cotidiano. E não é entender para dizer que não somos mais racistas, que não somos homofóbicos mais. É entender que ainda somos. Porque nós somos estruturados assim. As nossas emoções, o nosso pensamento, a nossa mentalidade foi forjada dentro de uma sociedade que é racista, que é LGBTfóbica, que é discriminatória, né? Que entende que todos os cidadãos de bens são cidadãos de bem e que as pessoas desprovidas de bem, as pessoas das comunidades, as pessoas que andam com boné para trás ou que têm uma tatuagem, não são pessoas de bem. Então, é claro que nós somos construídos, nós precisamos entender que sim, nós ainda somos racistas, sim, nós ainda temos preconceitos, e só a partir dessa consciência é que nós vamos nos desconstruir para finalmente começarmos a cultivar, internalizar os valores do espírito imortal, porque espírito não tem sexo, espírito não tem bens materiais, riquezas, espírito não tem cor, né? E nós só entenderemos isso se nós entendermos que ainda carregamos essas mazelas conosco. E por isso que eu estou sempre dizendo que Jesus não se limitou a falar de relações interpessoais, mas também de relações institucionais. Vamos agora pegar aqui um texto muito interessante para nós compararmos a sociedade antiga com a sociedade moderna e vermos se nós evoluímos bastante nessa questão, né? Eclesiastes, capítulo 4. Voltei para outras coisas e vi as opressões que ocorrem debaixo do sol. E o resultado, as lágrimas dos oprimidos, sem que ninguém os console, e a violência dos opressores, sem que ninguém se importe. Parece que nós estamos falando de hoje. E parece, eu peguei aqui uma fala de um economista, porque como eu disse para vocês, eu fui ler livro de economia para entender Jesus quando ele falava de riqueza. E eu li um dos livros que eu li foi A Era do Capital Improdutivo, de Ladislau Dalbor. Então ele diz, ele se reporta à indiferença com a qual nós observamos na TV as pessoas que se afogam no Mediterrâneo e as crianças que passam frio e fome nos inúmeros acampamentos de refugiados de todos os conflitos, de todas as guerras. Ele parece estar repetindo Eclesiastes, falando da sociedade de hoje. E mesmo quando nós vemos as reportagens que querem tratar do tema da miséria, eles tratam de forma tão superficial, porque não sensibilizam, mas eles não fazem a pergunta que Dom Ariel de Câmara fazia. E por que a miséria? Por que a pobreza? Apenas mostram, né, como se isso fosse tudo a se falar sobre o tema. Mas a materialização de um universo social menos destrutivo, ele tem que passar por um questionamento desse universo que nós vivemos no mundo moderno, no mundo de hoje. É preciso que nós perguntemos se essa é a única maneira da humanidade e da sociedade se organizar. Porque todos nós dizemos que queremos um desenvolvimento que não seja
apenas economicamente viável, mas que seja também socialmente justo e ambientalmente sustentável. Mas o que nós precisamos fazer para isso, né? Assim como nós devemos nos entender como racistas, como preconceituosos em desconstrução, talvez a gente precise desconstruir muitos conceitos que nós temos a respeito da estrutura social desse mundo em que nós vivemos. Bom, outra questão a que eu cheguei ao tentar entender esse rigor de Jesus com a acumulação de riquezas foi a questão 808, que é sobre a origem da riqueza. A pergunta é de Kardec: a desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude das quais uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Aí os espíritos respondem: sim e não. Da velhacaria e do roubo, que dizes? E aí, como eu disse que alcancei uma maturidade tardia, porque antes eu lia isso e eu achava que ele estava falando do sujeito ali que aplicou um estelionato, né? Que aplicou um golpe na velhinha, né? Aí eu vim pro velhinha, que aplicou o sócio, né? Que fraudou lá e roubou o seu parceiro. Eu também lia desse jeito. Mas quando eu fui observar o Evangelho de Jesus, eu falei: não deve ser só isso. Aí eu assisti a um documentário, A Rota do Dinheiro Sujo, eu acho que é alguma coisa desse tipo. E também lendo esses outros livros, e fui encontrar muita velhacaria, muito roubo, muita fraude, justamente em meio aos ricos, mas que eles chamam assim, inconsistência contábil, né? Nós vimos isso na Americanas recentemente. Não é roubo, é inconsistência contábil. Os sócios são os homens mais ricos do Brasil e estão vendo isso agora também em outras empresas. Ora, aí eu fui ver de que velhacaria o Evangelho está falando. De que roubo é esse? Porque ele está falando da origem da riqueza. Aí eu fui encontrar, a lista seria muito grande, eu vou ler apenas algumas, mas eu fui encontrar os escândalos das Americanas, da Volkswagen, não sei se vocês lembram, né, que fraudava o sistema de fiscalização na emissão de carbono de seus carros, vendeu muito por conta disso. A empresa farmacêutica Valent, que comprava aquelas pequenas empresas menores que tinham monopólio de um medicamento, e depois que eles compravam, eles deixavam de investir em pesquisa e aumentavam até em 700% os medicamentos, e muitas pessoas morreram por causa disso. O HSBC, um banco que desde a sua origem mexia com dinheiro sujo, né? O dinheiro do ópio na guerra, que a Inglaterra venceu contra a China e ganhou o direito de exportar ópio para a China. Esse banco, mais recentemente, né, nos últimos anos, um escândalo, ele lava dinheiro de traficantes de droga, de ditadores sanguinários, né, de organizações ligadas a terrorismo, de traficantes de diamantes de sangue, que são aqueles diamantes da África, né, à custa daquelas guerras que são internas. E nós vamos vendo onde é que está a ética, onde é que está a ética desses portadores das grandes riquezas, né? Desses homens de bem. A indústria dos consignados, e olha, aí nós vamos colocar a apropriação da dívida pública, no nosso caso, os altos juros dos bancos que praticam agiotagem produzindo a pobreza, não deixando que a sociedade se desenvolva. Só que é uma agiotagem legalizada, essa que é a diferença. O bandido é o vizinho agiota, mas a agiotagem que é
internações. Lá morrem às vezes pessoas por racionar insulina, por causa dos altos preços da insulina para satisfazer os seus industriários, né? Aí, diante de tudo isso, eu fui entender melhor essa questão do livro dos Espíritos, quando pergunta, sim, mas a riqueza não decorre das desigualdades de aptidões? Eu disse, sim e não, e da velhacaria, e do roubo, o que dizes? E a relação seria enorme, né? Seria a Monsanto, fabricante de agrotóxico, que manda para o Brasil agrotóxicos que são produzidos, que são proibidos na Europa, e nós não podemos... E a lista seria interminável. É quase impossível, e eu acho que por isso Jesus disse isso, você ir à origem da riqueza e encontrar legitimidade nessa origem. E eu estou dizendo isso porque o Evangelho, olha, na questão 813, há pessoas que por sua culpa caem na privação e na miséria. Veja bem, aqui Kardec está falando de pessoas que caem por sua própria culpa, não é? O sujeito foi imprevidente, tá? E ele pergunta, nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Os Espíritos respondem, cabe certamente. Então, eu não sei porquê, nós gostamos de situar tanto só o indivíduo e não olhamos para essas questões que o livro dos Espíritos nos traz. O Evangelho, a respeito disso que eu estava falando, da origem, né, que seria quase impossível encontrar origem honesta em qualquer riqueza, e mesmo nas menores, em menor proporção, eu estou me baseando aqui no Evangelho. Veja, não há dúvida que se há uma fortuna legítima, é a que foi adquirida honestamente. Porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando para conquistá-la não se prejudicou a ninguém. Eu não sei se vocês percebem aqui, mas o Espírito aqui está dando uma extensão ao conceito de honestidade. Ele não está dizendo aqui, porque eu roubei a fazenda. Não, eu roubei a fortuna que eu tenho. Não dentro desse conceito do senso comum. Ele está dizendo que uma propriedade só é legitimamente adquirida quando para conquistá-la não se prejudicou a ninguém. Quem aqui teria conquistado uma fortuna sem ter explorado o trabalho de alguém? Quando não é, às vezes, explorando o trabalho escravo? Quando não é, muitas vezes, no nosso caso, temos uma grande extensão de terra através da grilagem, da pistolagem, para obrigar, né, que as pessoas abandonem suas terras e ali se instalarem. Então, quanto menos nós exploramos o trabalho alheio para amealhar a nossa riqueza. Então, me parece muito claro aqui uma extensão do que nós poderíamos definir como honestidade. Essa geralmente está na raiz, né, de toda a riqueza, grande riqueza. Como eu disse, a exploração do trabalho alheio, às vezes o trabalho escravo. A esse respeito, eu recomendo muito o filme Pureza, né, está na Globoplay, e quem não é assim, eu não sou assinante, mas comprei. É um filme muito interessante, muito impactante, né, que trata do trabalho escravo. Outras vezes é a apropriação indébita do trabalho coletivo ou do patrimônio natural de uma nação, como se o mundo pudesse ser loteado para poucos, ou através disso que nós falamos, artimanhas, velhacarias, inclusive, no nosso caso, a grilagem. Ao menos na forma como nós conhecemos, o regime, né, do qual fazemos
parte que estabelece essa acumulação, acumula também privilégios, né? Estimula o individualismo como método e usa cinicamente a meritocracia como base moral das desigualdades. E tudo isso precisa ser questionado dentro dessa proposta cristã. Eu achei muito interessante que a imagem que Jesus usou, chamando a atenção para a acumulação, foi de um celeiro, né? Aquela passagem em que ele disse que um homem rico, ele tinha acumulado tanto, seu celeiro era grande, ele acumulou tudo. Mas ele não estava cabendo mais de tanta coisa que ele tinha acumulado. Ele falou, eu vou fazer outros celeiros, vou juntar mais, depois vou fazer outros maiores. E aí ele disse, ora, coitado, ele mal sabe que amanhã ele morrerá. E de que adiantará, esse texto foi lido aqui, tudo isso se ele vai perder a sua alma. Mas eu achei interessante porque ele falou de um latifúndio, né? de uma acumulação dos frutos do latifúndio. E porque veja que o grande agronegócio do Brasil, ele quase não gera empregos, né? Vocês devem saber disso. Ele ocupa uma imensidão de terras, às vezes do tamanho de um estado, tamanho de cidades grandes. Eles quase não pagam impostos. E apesar disso tudo, sendo esses proprietários uma minoria, eles têm uma representação política no Congresso de quase a metade dos deputados. Então vocês vejam quem manda na forma como a sociedade deve se organizar. Quem diz em que nós temos que acreditar? Se nós temos uma minoria de pessoas com uma maioria de terras cultiváveis e com quase todo o poder de definir para onde vai o dinheiro de uma nação, porque tem poder político. Essa é uma questão, porque toda a acumulação de dinheiro, ela depois gera a acumulação do poder político. A ponto de nos Estados Unidos se dizer nós temos o melhor congresso que o dinheiro pode comprar. Não é um privilégio nosso, antes fosse, né? Só um privilégio nosso. Então, nós vamos observando que como nós temos aí uma minoria de pessoas, com uma maioria de terras, nós que somos um país ainda agrário, e que tem todo esse poder político para defender os seus interesses. A tal ponto que nós recebemos a aprovação de 1.529 agrotóxicos nos últimos 3 anos. Uma grande parte desses agrotóxicos proibidos na Europa, porque eles causam câncer, depressão, malformação fetal, afetam o aparelho reprodutivo e uma série de doenças, mas nós precisamos deles porque o nosso latifúndio assim o exige. E o Brasil, segundo Roberta Graf, que é especialista em meio ambiente, o Brasil está se tornando um latifúndio envenenado. Isso é só para nós darmos a extensão do mal causado pelos donos da riqueza e os donos do poder. E digo mais uma coisa, algumas pessoas poderão pensar, eu não estou falando de política partidária, estou falando da política de Jesus. Eu estou tentando entender por que ele diz que os ricos não entram no reino dos céus. Encontrei essas razões. Vocês poderão encontrar outras, ou poderão contestá-lo, né? Mas 50% desses agrotóxicos, eu não sei se os senhores sabem, ele vai para a soja, né? A cultura da soja. Hoje nós não temos só latifúndios de monoculturas, nós temos também latifúndios de dinheiro, que é esse chamado capital improdutivo. Quando o Lehman Brothers quebrou, ele tinha emprestado 27 vezes
mais o dinheiro que ele efetivamente tinha. Né? Hoje, quando o petróleo sai de um lugar para outro, ele muda de preço de mãos várias vezes, e isso vai gerando riqueza em papéis para as pessoas. Então, hoje, nosso grande problema é esse latifúndio de dinheiro, que é o capital improdutivo. Né? É esse mesmo aí dos juros altos. Isso tudo se estabelece porque se estabelece uma engenharia de consenso. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a lei de liberdade econômica, como se... que significa o quê? Você romper com todos os limites, desregulamentar, dar carta branca para que os ricos possam fazer tudo que eles quiserem. Isso é alguma coisa tão cruel, né? E aqui no Brasil, essa lei de liberdade econômica, ela foi redigida por 14 integrantes de institutos ligados à Atlas Network. Ou seja, não foi nem redigida pelos políticos que aprovaram, mas pelos donos do poder, os donos do dinheiro, que muitas vezes nem estão aqui dentro do nosso país. O Brasil, como vocês sabem, é um dos países mais desiguais do mundo, né? E tem assim uma série de dados, eu não vou ler porque vejo que o tempo está correndo, e isso é dados que nós podemos pegar a qualquer momento na internet. Bom, aí nós vamos, se nós aceitamos essa acumulação de riqueza, nós estamos aceitando que a terra tem donos e que o seu dono não é Deus, mas os serviçais de Mamon. E Eclesiastes, ele vem nos reafirmar o que nós estamos dizendo. Veja bem, Eclesiastes novamente. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Então há aqui um grande problema, que é a ganância. E os nossos problemas, eles não resultam da falta de recursos, né? E sim da sua má alocação. Isso aí também é uma fala desse economista Talbot, mas eu encontrei a mesma fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu só estou dando para que vocês façam paralelo. No Evangelho, os Espíritos dizem: a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela produz. Então, os economistas, esses que eu estou lendo, estão bem de acordo com o Evangelho e com o Livro dos Espíritos. E Talbot ainda diz que a grande riqueza e a grande pobreza são igualmente patológicos para a sociedade. É uma patologia moral, é uma patologia ética, é algo que precisa ser resolvido e não é nada que tenha a ver com esquerda e direita. O combate à desigualdade é uma necessidade ética, é uma questão de decência humana, de dignidade humana, de compaixão, né, de interesse humano. É uma questão de ser humano, na verdade. Né? Isso precisa ser resolvido. E Eclesiastes, Darcy Ribeiro concordou aqui com Eclesiastes, porque ele lembra que o Brasil moeu e liquidou 6 milhões de índios e 12 milhões de negros africanos para adoçar a boca dos europeus com açúcar e enriquecê-los com ouro de Minas Gerais. Porque a ganância não tem limites. Agora não está muito diferente. Nós estamos destruindo o planeta em proveito também de uma minoria. Quando muito, 1/3. Mas principalmente para menos de 1% da população, em detrimento das demais. Na verdade, um sistema tão cruel, gente, como esse que nós vivemos, ele só é possível e só sobrevive à custa de propaganda, né? Que faz dele
parecer, na verdade, o que ele não é. Nós sabemos, eu estava falando aqui do agronegócio, né? Pelo menos uma fatia disso. Vocês sabem que todos os donos de meios de comunicação são latifundiários, né? São donos de latifúndios. Então, nós nunca vamos ver uma coisa, qualquer propaganda que defenda aquilo que Jesus talvez defendesse, que é distribuição de riqueza. No nosso caso, falando bem no português direto, uma reforma agrária, por exemplo, né? Onde nós pudéssemos produzir para que todos se alimentem, porque é interessante, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e tem 33 milhões, ou tinha até pouco tempo, de pessoas passando fome. Alguma coisa muito errada não está certa, como gostam de brincar as pessoas, né? Agora veja, será que o mundo é governado por Deus ou por Mammon? O homem mais rico do mundo, ele é dono de empresas que produzem o que há de mais luxuoso, mais supérfluo e mais fútil que nós conhecemos. O segundo homem mais rico do mundo, ao comprar o Twitter, ele demitiu metade dos funcionários e mandou uma mensagem para todos. Ou vocês escolhem, ou vão trabalhar longas horas, em alta intensidade, ou é demissão. O segundo homem mais rico do mundo, né? Nós já ouvimos isso por aqui, né? Ou é trabalho ou é direito, como se as duas coisas não pudessem existir juntas. E é por isso, inclusive, que se destrói todos os organismos, todas as associações que organizam as pessoas para lutarem, né, por direitos, para lutarem por mitigar essa iniquidade do nosso sistema social. Bom, além disso, esse segundo maior bilionário, o homem mais rico do mundo, ele chegou a dizer, né, através de mensagens, que os Estados Unidos darão golpe no país que eles quiserem. E o pior é que é verdade que ele estava dizendo. E ele estava se referindo ao golpe dado na Bolívia, porque esse segundo homem mais rico do mundo tinha interesse no lítio da Bolívia, né? Depois isso se reverteu. Mas vocês vejam como a sanha de se apropriar do patrimônio natural de um país que pode servir a todos para servir a alguém, inclusive estrangeiro àquele lugar. Um bilionário israelense, ele se tornou funcionário, presidente da Guiné, para se apropriar de uma das reservas, maiores reservas de minério de ferro do mundo, ou seja, através de quê? Da velhacaria, como disseram os espíritos a Kardec. A Nestlé, essa empresa, né, fofa que nós conhecemos e somos consumidores com certeza dela, ela fez na época campanhas publicitárias maciças que sugeriam que o leite industrializado era mais enriquecido do que o leite materno. Por conta disso, houve muita mortalidade infantil em países africanos e na América Latina, por conta dessas propagandas para vender o seu produto. E sempre os explorados são os mais oprimidos, os mais famélicos, os mais já miseráveis. Também essa fofa Nestlé, o CEO, o CEO, né, em português, o presidente da Nestlé, em 2013, ele disse que a água não é um direito humano e deve ser privatizado. Não é só ele que diz, né? O pessoal está doido aí para privatizar a água. E deve ser privatizado. Ela é líder mundial da venda de água engarrafada. Então, nós vamos observando que até aquilo que deveria ser um fruto da terra de todos está sendo transferida para as mãos particulares. E isso é alguma coisa que nos preocupa, porque tudo está virando mercadoria, né? E
autor de um dos livros que eu vou indicar aqui, nós tínhamos uma economia de mercado. Agora nós temos uma sociedade de mercado, onde tudo está virando mercadoria. E isso está fazendo que, e por isso que eu estou dizendo, que mundo, quem manda no nosso mundo nesse momento? Né? Isso está distanciando as pessoas. Antigamente, ele diz, os estádios de futebol eram um lugar onde os empresários, os trabalhadores, pobres, todo mundo ficava ali junto, torcia, se abraçava, gritava, festejava, tomava chuva. Hoje não existe mais isso, porque nós estamos na camarotização, né? Os ricos ficam em cima olhando para baixo, os pobres embaixo olhando para cima, estabelecendo de forma simbólica e acirrando ainda mais um sentimento de superioridade e de inferioridade, e tirando as pessoas de um convívio comum. As praias do México, as mais lindas praias de Cancún, de Tulum, privatizadas. As pessoas não têm acesso, só os endinheirados têm. Quiseram fazer isso aqui também no Brasil, dizendo que para que está aquilo ali, não é? Se a gente pode vender, não é de ninguém. Não! O que é público é de todos. O que é privado é só daquele sujeito. Então está havendo tudo se tornando mercadoria e tirando cada vez aqui os parques, né? De vez em quando há uma investida para privatizar parques, como o Ibirapuera. Ou seja, você está tirando das pessoas até a natureza. Onde é que nós vamos pisar daqui a um tempo se continuarmos nesse ritmo? Não haverá chão, ou só aqueles 7 palmos, né? Destinados a quem só tem o direito de morrer. Ora, e nós estávamos falando de como são constituídas essas riquezas. Dos homens também, os grandes ricos do mundo são donos de empresas que fabricam cigarros, bebidas alcoólicas, que são as maiores causas de mortes evitáveis do mundo. E o álcool, nós sabemos, incitador de violência, né? E geradores de custos para o sistema de saúde pública, porque o prejuízo é público, né? Os recursos, o que há de bom, pretende se acumular na mão de pessoas, mas quando o prejuízo geralmente é socializado. Então, gente, a ganância, cada vez que nós lemos isso, percebemos que ela não conhece limites e nós perguntamos, meu Deus, por que tudo isso? Para que essas pessoas querem acumular tantas coisas assim? Se elas nem conseguem usufruir disso tudo. Mas é a disputa. Aí entra a outra questão, não é só egoísmo, é orgulho. Há uma disputa interna. Quem vai ser o primeiro da lista, o segundo, né? O mais rico do mundo, quem vai ter mais milhões. E, associado a isso, o poder, o domínio sobre tudo, sobre as pessoas, o domínio sobre as leis, sobre o destino do dinheiro público, a apropriação do Estado por essas pessoas, é uma concentração de poder. E o poder exerce um fascínio tão extraordinário que alguém já teria dito: queres quem conhecer um homem, dele poder. Eu tive uma experiência, porque nós estamos falando de distribuição de riquezas, e nós passamos por alguma coisa que esteve na mídia por algum tempo aí, que foi a questão de não incidência de imposto, por exemplo, sobre dividendos. Aí eu achei interessante, porque eu tenho assim, ao Zé, um cisquinho assim de praia, de uma ação da Petrobras. E aí, de repente, estou vendo uns dinheiros entrando assim na minha conta, e eu, meu Deus, que dinheiro é esse? Dividendos. Olha, esse trisco assim, para ser honesta, assim, humano, no meu caso, assim, uns 50 mil reais, comendo pipoca no sofá da casa. Sobre esse dinheiro não incidiu o imposto. Sobre o dinheiro do meu trabalho incidiu, entende? E eu fiquei imaginando, olha, imagine quem tem bilhões aplicados ali, milhões aplicados ali. Olha o mar de dinheiro que não foi desviado, direcionado para essas pessoas.
Entende? Então, eu tive essa experiência particular e pude entender o que é ganhar dinheiro comendo pipoca no sofá da casa, né? Isso aí não é absolutamente nada, mas enfim. E já estamos nos encaminhando para o fim, mas eu quero também chamar, seria muitas coisas, mas eu vou dar uma bibliografia, quem quiser poderá se aprofundar no tema. Nós estávamos falando que o poder, ele não apenas é usado para essa concentração, mas para eliminar tudo que possa ser um impedimento a essa acumulação. E por isso há um certo empenho em criminalizar os movimentos sociais. E hoje nós estamos vivendo um pouco isso, né? Nós estamos vivendo um pouco isso porque há alguns dias atrás, há um mês atrás, não sei, houve uma comissão do governo para estabelecer negociações na China, etc. Então foram vários empresários, né, da Faria Lima, e ninguém falou nada a respeito. Mas junto com essa comissão foi Stedley, que é o líder do MST. E aí, essa bancada, que tem mais de 200 deputados, pediu a prisão dele. E eu queria lembrar o seguinte, que o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, ele é um movimento constitucional, ele é sabido disso, eles já passaram aí por outras CPIs e nunca conseguiram criminalizar efetivamente, exceto na propaganda, né? Porque os donos da propaganda são os donos do grande agronegócio. Gente, os pequenos agricultores é que colocam 70% da alimentação na nossa mesa. Os grandes, eles produzem para exportação, né? Principalmente de alimentos transgênicos. E eles lutam justamente para a ocupação de terras ou improdutivas, ou que usam trabalho escravo, ou que têm dívidas extraordinárias com o poder público, né? E por esses critérios todos, já tem mais de 450 mil famílias assentadas. São produtores de leite, um dos maiores produtores de arroz orgânico, mas a criminalização é uma arma justamente para eliminar qualquer movimento que incomode essa concentração de renda, porque eles não querem uma parte, eles querem tudo. E por isso, talvez, esse frade que nós citamos disse que os ricos são impermeáveis à ação divina, porque são destituídos de compaixão, destituídos de solidariedade. Nós tivemos aí a pandemia, o MST fez uma doação de 7 mil toneladas de alimento. 7 mil toneladas são 7 milhões de quilos de alimento. Algo incomparável em relação ao próprio grande agronegócio, né, tão rico, forneceu, que se apropria do poder público, do dinheiro público. Então, eu sempre considerei algo muito estranho, uma ingratidão enorme. Se hoje nós não trabalhamos em regime de escravidão, se hoje nós não temos direitos, é porque houve pessoas que se organizaram para que nós tivéssemos conquistas civilizatórias. E como nós temos uma mentalidade tão capturada pela propaganda, pela ausência de crítica daquilo que nós ouvimos, nós vamos incorporando esses valores, que na verdade são os valores de Mamon, e nos distanciamos daquilo que Jesus propôs, que foi servir a Deus através do amor ao nosso próximo. Então, para encerrar, eu gostaria de lembrar, olha, porque são tantas coisas, sabe? Porque eu estou falando, e algumas pessoas podem estranhar, eu estou falando de MST,
numa palestra espírita, é porque eu estou falando da sociedade, eu estou falando de distribuição de riquezas, eu estou falando, por exemplo, que a justiça acabou de bloquear fazendas da elite do agronegócio por suspeita de grilagem aqui na Bahia. 11 mil hectares, 110 milhões de metros quadrados, e ninguém se importa, entende? Onde famílias moram há mais de 200 anos. E querem criminalizar justamente aqueles que lutam por uma justiça no campo, por uma justiça social, pela riqueza compartilhada por todos, que são os valores cristãos. O valor cristão não é competição, não é acumulação, é compartilhamento. Bom, então eu gostaria, eu acho, de colocar umas imagens. Deixa eu ver aqui, porque às vezes a imagem fala mais do que palavras, né? Vamos ver. Você pode colocar. O que vai colocar para a gente aqui? Ó, gente, eu quero lembrar que também o Evangelho, quando eles falam mais próximo que nós mesmos, foi perguntado qual era o limite com relação ao próximo. Será a família? A seita? A nação? Não. É a humanidade inteira. Então, pessoas são pessoas. Em qualquer lugar do mundo. E nós precisamos trabalhar para que todos tenham vida digna, né? O objetivo de Jesus é trazer o reino de Deus para a terra. Ou seja, é o mesmo que Jesus fala, o que esse economista está falando, que ao invés de construir muros, né, entre nações, de multiplicar condomínios de luxo com guetos, com cercas elétricas, com seguranças, nós precisamos criar uma sociedade justa para que nós possamos confiar uns nos outros mutuamente. Porque não é arma que traz paz, o que traz paz ao mundo é justiça, né? E o Jesus disse, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E aqui eu vou mostrar, porque aqui tem tanta coisa. Eu quero ler para vocês Mateus 25, enquanto a gente olha para essas imagens. Olha o que Jesus disse. Vocês podem estranhar, viu? Muitos devem ter estranhado, que tendo recebido como tema os bens terrenos do espírito imortal, eu tenha mais falado dos bens terrenos em relação ao espírito encarnado. E finalmente eu me explico. É que o espírito imortal que habita o mundo espiritual é o mesmo espírito imortal que habita o mundo terreno. Ou seja, a nossa imortalidade, ela não se interrompe enquanto nós estamos encarnados, né? E é justamente aqui que nós temos que construir esses valores. Ou seja, nós que estamos sentados aqui agora somos espíritos imortais. E nós precisamos cuidar do mundo, ou então nós estaremos duvidando da metodologia divina que colocou a encarnação como uma forma para a evolução do espírito imortal. E me disseram, eu ouvi uma vez numa palestra espírita que a sociedade irá mudar por concessão dos ricos. Eu, na verdade, gente, eu fico com Jesus, né? Porque Jesus, ao dizer isso que ele falou, né, que o rico, mais fácil também ele está com orgulho que o rico passar no reino dos céus, não é isso que ele está nos informando. E a história tem dado razão a Jesus. Eu também estou dando razão a Jesus. E Jesus disse em Mateus 25: então dirá também ao que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Pode passar as outras imagens para que a gente veja o que é que significa isso que Jesus disse. Sendo estrangeiro
não me recolhestes. Estando nu, não me vestiste, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Trabalho infantil. Trabalho infantil, pode passar. As formas, né, como vivem algumas pessoas, enquanto a riqueza é acumulada, promovendo a miséria. Pode passar. Pode passar. Isso aí são cenas de trabalho escravo. Pode passar. Também. Trabalho escravo. Também. Aí, foi recente, né? Vocês devem ter visto um funcionário do... Eu esqueci qual foi, Burger King, não sei, me parece, que urinou porque ele seria repreendido se saísse para ir ao banheiro, porque não podia ser afastado do seu posto de trabalho. O regime é a escravidão moderna. Pode passar. A mesma coisa. Todas as vezes que eu vejo entregador de bicicleta, eu sinto uma profunda tristeza e vejo a flagrante desigualdade que existe no nosso mundo. 12, você pode voltar? Só para eu ler aqui. 12 horas por dia, 7 dias por semana, R$ 936. Pode passar. Sujeito a quedas. Então, Jesus diz: sendo estrangeiro, não me recolheste. Os refugiados de guerra, né? Os imigrantes, pode passar. Também a guerra do Iraque. Vocês lembram? Para se apropriarem do petróleo, inventaram uma mentira. Uma mentira. Uma guerra que matou milhares de pessoas. E usaram como pretexto uma mentira. Pode passar, por favor. Quem é que não se choca com isso? Então, sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestiste, e enfermo na prisão, não me visitastes. Então, pode passar, viu? Também refugiados, pode passar. Isso aqui é a devastação, não é? Para atender aos interesses do latifúndio. Pode passar. Agora pode parar só aí, eu vou só terminar o que Jesus tinha dito. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando não te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, na prisão, e não te servimos, então ele lhes responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos que nós vimos aqui agora, o não fizestes a mim. Ou seja, não existe outra forma de amar a Deus ou a Jesus senão amando o próximo. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, eu não quero terminar isso com essa tristeza toda. Por isso eu trouxe esse exemplo. Porque eu ainda tenho esperança, apesar de ter sido muito duro preparar essa palestra, ler essas coisas e ver imagens como essa. Mas a minha esperança vem justamente do poder regenerador da natureza e do poder dos homens verdadeiramente bons. Esse é o poder que pode ainda nos resgatar desse mundo miserável que nós construímos. Isso aqui, Sebastião Salgado, ele tinha essa propriedade, ele e a esposa dele resolveram, ele veio devastado de uma reportagem que ele estava fazendo, né, acho que num lugar de guerra. E aí eles resolveram replantar. E veja, 2001, 2019. E aí a vida floresceu de novo, e os animais ressurgiram, e ele mesmo renasceu da sua depressão. Então aí está a nossa esperança, né? Na natureza e no homem, para que um dia todos os homens possam usufruir com justiça da mesma natureza. Só não se esqueçam de aqueles que vão talvez censurar aquilo que eu estou dizendo, de que se Jesus caminhar hoje, pregando aquilo que ele pregava no seu tempo, agora através das redes sociais, dos discursos, etc., como é que ele iria ser classificado, como a sociedade
e olhar para ele e como ele seria tratado. Eu acho que é a última imagem, né? Tem mais alguma? Não, é só. Isso aí é porque foi só para deixar essa mensagem de esperança e a bibliografia, porque às vezes a gente cita e se apropria, né? O que os donos do poder não querem? Você sabe, de Eduardo Moreira, a economia do desejo, a taça da tese neoliberal. O que o dinheiro não compra, de Sandra, que fala de tudo ser convertido em mercadoria, a tirania do mérito, os vencedores levam tudo, o livro dos espíritos, a riqueza e a pobreza sobre Lázaro, né, de São João Crisóstomo, a era do capital improdutivo e principalmente o próximo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Consultei muito o site de Vida Online, um documentário na roda do dinheiro sujo, Greg News em defesa do agro e outras coisas mais. E a recomendação do filme que eu já fiz, Pureza, para que nós finalmente possamos entender em que mundo nós estamos e qual o mundo que queremos e qual é o mundo cristão que nós dizemos que queremos construir. Muita paz e obrigada. Nós queremos agradecer à palestrante por nos elucidar sobre as questões tão importantes e abrir um pouco a nossa visão por coisas e questões que estão tão próximas a nós que talvez podemos ou possamos agir de uma forma um pouco mais diferente, baseado no ensinamento que o Mestre Jesus nos traz. Eu peço um minuto para que vocês ainda permaneçam aqui no auditório para uma arte final que Laura nos dará.
Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando toda luz, nas vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortaleceu. Reguei a casa quando é santa, posto de emergências, hospital de almas, descantores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento, Deus, Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas dos olhos meus. Depois de muitas e muitas quedas, me fortaleceu. Reguei a casa quando é santa, posto de emergências, hospital de almas, descantores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa. Posto de emergências, hospital de almas, dissipandores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Posto de emergências, hospital de almas, dissipandores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa. Deixa eu esperar. Santo. Convidamos a todos para a palestra de amanhã, que acontecerá às 19 horas. Alerta para o horário, um pouco diferente desses 3 últimos dias, um pouco mais cedo, 1 hora antes. Com o palestrante Carlos Henrique, com o tema A Verdadeira Propriedade. Nos despedimos de vocês e agradecemos. Até amanhã.